Fala, torcedor do Paysandu. Hoje vamos falar de todas as situações que estão movimentando o Papão nos últimos dias, começando pelo que mais chama atenção, a situação financeira do clube, que segue gerando bastante preocupação entre a torcida. Nos últimos 2 dias, uma notícia importante surgiu: o Ministério Público cobrou oficialmente o Paysandu para que apresente até o dia 15 de dezembro o balanço financeiro referente ao ano de 2024. Essa é uma obrigação legal, prevista no Estatuto do Esporte, e todos os clubes do Brasil precisam cumprir. Ou seja, não é uma questão de cortesia ou transparência, é uma exigência legal que garante que a gestão do clube esteja dentro das normas, e isso inclui demonstrar para o público e para os órgãos competentes todas as movimentações financeiras, entradas e saídas de dinheiro, e como o clube está lidando com seus compromissos. O que se percebe é que, até o momento, o Paysandu ainda não apresentou esses documentos, e isso naturalmente causa preocupação, porque além de ser uma obrigação, é um indicativo da necessidade de transparência e organização administrativa. Para o torcedor, é essencial ter acesso a essas informações, porque é assim que podemos entender o que está acontecendo nos bastidores, como o clube gasta seus recursos, e se há algum risco de descontrole financeiro. Essa cobrança do Ministério Público chega em um momento delicado, porque o clube já enfrenta outras dificuldades, como débitos com empresas parceiras e pendências de contratos antigos, o que aumenta a pressão sobre a diretoria e o presidente, Roger Aguilera, que agora precisa regularizar toda essa situação dentro do prazo estipulado. Entre essas pendências, a questão com a empresa Libra é a que mais se destacou nos últimos dias. Inicialmente, havia rumores de que o Paysandu devia cerca de 12 milhões de reais para a empresa, mas ao que tudo indica, os últimos levantamentos apontam que o valor correto seria de 5 milhões. É uma situação complexa, porque envolve não apenas a Libra, mas também uma outra empresa vinculada, o que torna as negociações ainda mais complicadas. Independentemente do valor exato, 5 milhões é uma quantia significativa para um clube que está tentando equilibrar suas finanças e ainda montar um elenco competitivo. Esse tipo de problema financeiro impacta diretamente nas contratações e na manutenção de jogadores importantes, além de gerar uma pressão enorme sobre a gestão, que precisa decidir como dividir recursos limitados entre dívidas e investimentos no time. E quando falamos de elenco, a saída de jogadores tem sido uma realidade que o torcedor precisa acompanhar de perto. Um exemplo claro é a despedida de Brian Borges, que deve seguir para a Ponte Preta. Ele disputou 81 jogos pelo Paysandu, marcou 5 gols e deu 7 assistências, contribuindo para 4 títulos conquistados pelo clube. Apesar de não ser uma perda que vá desestabilizar completamente o time, sua saída representa a necessidade de renovação no elenco, porque muitos jogadores que participaram da campanha do ano anterior não devem permanecer. Brian teve momentos de destaque, atuando em várias posições, desde lateral até atacante em algumas oportunidades, mas sua oscilação de desempenho nunca permitiu que se firmasse como titular absoluto. A saída dele, portanto, é um reflexo natural do processo de reorganização do time, que precisa buscar jogadores que consigam entregar mais consistência dentro de campo. Falando em reforços, a negociação com Garcia é um exemplo de como questões financeiras e estratégicas podem travar contratações importantes. O jogador é visto como uma opção interessante pelo clube, mas a dificuldade está no fato de que o Goiás, clube detentor de seus direitos, não quer emprestá-lo, o objetivo é vender o atleta. Além disso, o salário pedido por Garcia gira em torno de R$110 mil, um valor incompatível com a realidade financeira do Paysandu neste momento. Para o clube, não faz sentido comprometer uma quantia tão alta em um jogador que ainda não garantiu titularidade consistente, porque isso colocaria em risco toda a sustentabilidade da folha salarial, especialmente depois de uma Série B em que houve atraso de pagamentos e uma folha de 25 milhões. O clube precisa, portanto, adotar uma postura de austeridade e controle financeiro, estabelecendo tetos salariais compatíveis com a Série C, garantindo que os melhores jogadores recebam valores justos, mas sem comprometer o equilíbrio do orçamento. A lógica é clara. É necessário fazer escolhas estratégicas, equilibrando qualidade técnica e viabilidade financeira. Mesmo que surjam alternativas, como divisão do salário entre clubes ou negociação de valores, é preciso analisar cuidadosamente cada proposta, porque qualquer erro pode impactar negativamente o futuro do time.
A gestão tem que atuar de maneira responsável, priorizando a formação de um elenco competitivo, mas dentro de limites que o clube possa realmente sustentar, evitando repetir erros do passado. Essa busca por equilíbrio também explica a demora em anunciar contratações. Muitos nomes que surgem como rumores na imprensa ainda não se concretizaram, e isso está diretamente ligado à necessidade de avaliar custos, salários e a adaptação dos jogadores à realidade do Paysandu. Além disso, fatores como vontade do atleta, localização, interesse de outros clubes e estratégia técnica do treinador influenciam diretamente nas decisões. É um processo que exige paciência, planejamento e atenção aos detalhes, porque o objetivo não é apenas contratar, mas montar um time que consiga desempenhar bem na Série C e iniciar o Campeonato Paraense com competitividade. Enquanto isso, o técnico Júnior Rocha está cumprindo sua agenda, visitando cidades como Natal e Rio Grande do Sul, retornando no dia 10 para acompanhar a apresentação oficial do elenco no dia 16. Esse período de avaliação é crucial para definir quais atletas realmente serão incorporados ao grupo, observando a performance, características técnicas e custo-benefício de cada jogador. A expectativa da torcida é grande, mas é importante ter consciência de que decisões precipitadas podem trazer consequências negativas. O Paysandu precisa ter um planejamento sólido, desde a definição do elenco até a preparação para os jogos, garantindo que o clube esteja estruturado para enfrentar os desafios da temporada. Por fim, é importante destacar que, além das contratações, o clube precisa lidar com a programação do Campeonato Paraense, que terá o congresso técnico nos dias 9 e 10, definindo grupos e a tabela básica. A redução de partidas em relação ao ano anterior exige que o Paysandu faça escolhas estratégicas sobre elenco e logística, porque serão menos jogos e cada resultado terá mais peso na campanha. Tudo isso contribui para a complexidade da gestão esportiva, que precisa equilibrar finanças, planejamento técnico e desempenho dentro de campo. A torcida, claro, acompanha tudo de perto, sempre esperando que as decisões tomadas reflitam em resultados positivos e que o clube possa superar os desafios de forma organizada, construindo uma temporada sólida e competitiva. Continuando a nossa análise sobre o Paysandu, é preciso reforçar que a situação do elenco não se resume apenas à questão financeira ou às pendências com jogadores. A montagem do grupo para a Série C exige atenção aos detalhes, porque cada contratação impacta diretamente no rendimento da equipe. O clube precisa encontrar equilíbrio entre experiência e juventude, mesclando atletas que conhecem o clube e sua história com novos talentos que tragam vigor físico e capacidade técnica para enfrentar uma temporada desgastante. A torcida, é claro, espera resultados imediatos, mas é importante que a diretoria e a comissão técnica trabalhem de forma estratégica, planejando cada passo, para que o clube não repita erros do passado e consiga criar uma base sólida para os próximos anos. A situação de jogadores como Garcia exemplifica esse desafio. Além do salário elevado, existe a questão da adaptação. Mesmo atletas que já passaram pelo Paysandu podem ter dificuldades em se readaptar a um clube que mudou em termos de gestão, elenco e expectativa da torcida. O histórico do jogador no Goiás mostra que nem sempre é garantida uma transferência tranquila, ele não conseguiu se firmar como titular e sua passagem por lá teve poucos gols e atuações irregulares. Isso faz com que qualquer negociação precise ser cuidadosamente avaliada, para que não se comprometa recursos financeiros em um atleta que ainda apresenta dúvidas quanto ao rendimento. No cenário atual, o Paysandu não pode se dar ao luxo de investir sem planejamento, e isso inclui criar tetos salariais compatíveis com a realidade da Série C, evitando qualquer desequilíbrio que possa comprometer a temporada. Enquanto isso, a diretoria trabalha para regularizar pendências antigas, como a dívida com a empresa Libra. Embora tenha havido divergência sobre os valores, a tendência é que o clube resolva isso de forma parcelada ou negociada, evitando que o problema se transforme em algo maior. Esse tipo de ajuste financeiro é fundamental para que o Paysandu possa investir de maneira segura em reforços e estrutura do clube, sem colocar em risco a continuidade do projeto esportivo. É um momento de grande responsabilidade, porque qualquer erro pode gerar um efeito dominó, afetando salários, desempenho dentro de campo e até a relação com a torcida. Outro ponto que merece atenção é a saída de jogadores importantes, como o Brian Borges. Embora ele não fosse titular absoluto, sua versatilidade e experiência ajudaram o clube em momentos decisivos.
Sua saída evidencia a necessidade de buscar atletas que possam suprir essas funções, seja em defesa, meio de campo ou ataque, garantindo que o time continue competitivo. A temporada exige atenção em todos os setores: defesa sólida, meio de campo equilibrado e ataque eficiente. Cada contratação precisa ser analisada sob o ponto de vista tático, técnico e financeiro, porque o clube não pode se dar ao luxo de repetir experiências negativas com jogadores que não conseguem se firmar ou que apresentam altos salários sem retorno consistente em campo. Além disso, a comissão técnica precisa lidar com fatores externos que complicam ainda mais a montagem do elenco. Há jogadores que recusam propostas devido à localização, condições de contrato ou interesse de outros clubes. Isso faz com que a negociação seja um jogo de paciência e estratégia, em que cada decisão deve ser ponderada. O técnico Júnior Rocha, mesmo ausente em alguns momentos, acompanha de perto essas movimentações, viajando para cidades como Natal e Rio Grande do Sul, analisando possibilidades e buscando soluções que equilibrem qualidade técnica e custo-benefício. A pressão é grande, mas é um trabalho que exige calma e planejamento, porque o objetivo é garantir um elenco competitivo e pronto para enfrentar os desafios da Série C e do Campeonato Paraense. A redução de partidas na temporada também influencia diretamente nas decisões do clube. Com menos jogos em relação ao ano anterior, cada resultado passa a ter mais peso, tornando o planejamento do elenco ainda mais crucial. É necessário ter opções de qualidade em todas as posições, além de reservas capazes de manter o desempenho mesmo em situações adversas, como lesões ou suspensões. O Paysandu precisa, portanto, pensar estrategicamente não apenas em contratações pontuais, mas na composição completa do time, visando consistência, rendimento e capacidade de adaptação a diferentes situações de jogo. Enquanto a torcida acompanha cada novidade e cobra respostas, o clube trabalha nos bastidores para garantir que tudo esteja pronto para a apresentação oficial do elenco no dia 16. É um momento de expectativa, em que serão definidos os nomes que estarão disponíveis para iniciar a temporada, e qualquer decisão equivocada pode gerar impacto direto nos resultados iniciais. A montagem de um elenco competitivo passa por análise minuciosa de desempenho, histórico de jogadores e adequação ao orçamento disponível, e isso exige tempo, atenção e disciplina por parte de todos os envolvidos na gestão esportiva. Por fim, mesmo diante de todos esses desafios, a perspectiva é de crescimento e organização. O Paysandu precisa enfrentar suas pendências financeiras, realizar contratações estratégicas e estruturar um elenco capaz de competir em alto nível. A diretoria tem o desafio de equilibrar recursos limitados com as expectativas da torcida, garantindo que o clube consiga não apenas iniciar a temporada com um time competitivo, mas também manter estabilidade ao longo do ano. A Série C e o Campeonato Paraense exigem preparo, e a construção de um elenco funcional, junto com gestão responsável, será fundamental para que o clube consiga resultados positivos dentro e fora de campo. O torcedor deve acompanhar cada passo com atenção, mas também com paciência, porque a temporada exige planejamento cuidadoso. A expectativa é que o Paysandu consiga superar os desafios, ajustar pendências financeiras, definir contratações dentro do orçamento e estruturar um grupo que combine experiência e qualidade técnica. A montagem do elenco, o planejamento de partidas e o equilíbrio financeiro caminham juntos, e somente com essa combinação será possível ter um time competitivo, capaz de brigar pelas principais competições do ano e atender às expectativas de uma torcida apaixonada que não mede esforços para apoiar o Papão. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O clima no bicolor anda diferente, e basta circular pelos arredores da Curuzu para perceber que algo está no ar. O nome de Iago Pikachu, ídolo de ontem e peça cobiçada de hoje, voltou a ecoar com força entre os torcedores do Paysandu. Ninguém confirma oficialmente, ninguém se arrisca a negar, mas o burburinho tomou corpo. O jogador estaria cada vez mais próximo de um retorno ao clube que o revelou para o cenário nacional. Apesar de ainda vestir a camisa do Fortaleza, onde se consolidou como símbolo de entrega e velocidade, Pikachu sempre manteve uma relação afetiva com o Paysandu.
Histórias antigas, sorrisos de arquibancada e lembranças de arrancadas pela ponta parecem alimentar o imaginário bicolor, que agora sonha com novas páginas escritas pelo lateral, meia e ponta, tudo no mesmo corpo de um jogador que, para muitos, é sinônimo de energia inesgotável. Dentro dos corredores da Curuzu, ninguém fala abertamente, mas funcionários evitam negar o crescente vai-e-vem de conversas discretas. Há quem jure ter visto dirigentes cochichando nomes, há quem diga que o telefone não para de tocar. Mesmo sem indícios concretos, a torcida já se agita. Nas redes sociais, montagens com Pikachu vestindo manto bicolor se multiplicam, e mensagens exaltadas pedem que o filho pródigo volte para casa. O que alimenta ainda mais a chama é a memória do atleta, arrancadas precisas, assistências milimétricas e aquele instinto de aparecer no momento certo, onde ninguém espera. Para um time que busca reforçar sua identidade ofensiva, imaginar Pikachu novamente acelerando pelas laterais é combustível suficiente para incendiar qualquer conversa de bar. Se há verdade ou exagero nesse rumor, ainda é difícil saber. O que é certo é que o Paysandu vive dias de imaginação fértil, como se o simples sussurro do nome de Pikachu fosse capaz de alterar o curso da temporada. E, enquanto o silêncio oficial persiste, o torcedor segue sonhando, porque, no futebol, às vezes o burburinho é só o prelúdio de algo maior. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.